Olá, este é o podcast de entrevista Galeria Lilás, da Alesc, um espaço de resgate da história das mulheres que já foram ou são deputadas estaduais em Santa Catarina. Eu sou Ludmila Gadotti, estou aqui com a minha colega Alessandra Flores para conversar com Marlene Fengler, que foi deputada pelo PSD entre 2019 e 2023. Seja bem-vinda. Obrigada, Lud, obrigada, Alessandra, é um prazer estar aqui com vocês. E a deputada Marlene, ela tem uma trajetória longa na vida pública e hoje a gente vai aprofundar um pouquinho dessa história. Deputada Marlene, a senhora nasceu em Itapiranga, no extremo oeste do estado, cidade que tem 16 mil habitantes hoje, né? E veio para Florianópolis para fazer faculdade na UFSC. Como é que surgiu o interesse pela vida pública e pela política? É uma longa história. Na verdade, eu entrei na política por acaso. Não sei se existe o por acaso, mas, enfim, né, eu sou filha de agricultor e sou natural de Itapiranga. E eu vim para Florianópolis em 86 para fazer a faculdade. Mas, na época, se alguém me dissesse que algum dia eu seria política, com certeza ia dizer que a pessoa era louca, porque na minha casa não se falava em política, eu nunca tive ninguém da minha família que foi, né, vereador, nada, absolutamente nada. Então não era não era um tema que se discutia na minha casa e muito menos um projeto de vida. Mas quando eu vim para Florianópolis, eu ia ser freira, primeiro porque meu projeto era estudar, queria estudar. E naquela época a única forma que a gente tinha para poder fazer uma faculdade era ir ser freira, que eu tinha 5 tias freiras, eu tinha um tio padre. E aí eles me convidaram, quando eu terminei o 2º grau, não tinha, né, lá não tinha faculdade. E aí eles me convidaram, uma das minhas tias me convidou para ir estudar no convento lá em Porto Alegre. E eu já tinha aceitado, estava tudo certo. E só que eu tenho um tio que morava em Chapecó e ele foi transferido para cá, ele era do Banco do Brasil. E aí ele foi na minha casa no final do ano e aí ele perguntou o que eu ia fazer. Eu sempre fui bem estudiosa, né? Então aí ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero estudar, então eu vou ser freira. Daí ele falou, tá, mas tu vai ser freira porque tu queres ou porque não tem outra opção? Aí eu falei, não, porque eu quero estudar. Aí ele falou, não, então vamos fazer uma coisa, tu vai morar comigo na minha casa durante 1 ano. Durante esse ano você conseguir um trabalho e conseguir passar na Universidade Federal, aí você fica em Floripa, se não der, aí tu vai para o Colégio de Freiras. E eu aceitei, e aí nesse 1 ano eu consegui um trabalho no Banco Nacional e consegui também passar na Universidade Federal, onde eu fiz letras português e inglês. E aí é que começou a minha história, porque daí eu vim para Florianópolis, eu trabalhei no Banco Nacional, aí eu conheci fui para a faculdade, e aí eu conheci uma amiga que é amiga até hoje, que é a Isabela Altoff, que inclusive também faz algumas coisas aqui, e por meio dela, da indicação dela, é que eu fui trabalhar com Paulinho Bornhausen, que na época tinha uma agência de publicidade, que eu trabalhei com ele lá. Depois eu fui trabalhar com ele no PFL, que era o partido ao qual ele era afiliado. E depois fui com ele, quando ele se elegeu deputado federal, fui trabalhar com ele em Brasília. Então começou meio de um jeito, né? Não é porque eu quisesse trabalhar com política, mas quando eu fui trabalhar, ele era publicitário. Depois ele se elegeu deputado. Fui trabalhar com ele em Brasília, fui chefe de gabinete dele na Câmara dos Deputados, depois trabalhei 8 anos no Senado também, e aí, obviamente, começou a despertar o interesse, especialmente porque eu vi que a política é uma ferramenta poderosíssima para transformar a vida das pessoas. Quando bem utilizada, né, é a melhor ferramenta que existe. Então, isso começou a me interessar muito e eu comecei a trabalhar com prefeituras, com projetos para municípios de orientação, porque naquela época não tinha computador, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, eu montava kits mesmo, fazia manual de orientação, ia nos municípios, orientava as equipes técnicas para que elas fizessem projetos e encaminhassem para Brasília para conseguir recurso. Depois eu voltei para cá, em todo esse tempo eu sempre militei também como no PFL Jovem, depois no PFL Mulher, depois o PFL virou Democratas, depois virou PSD e eu sempre estive envolvida, mas sempre nos bastidores, nunca como protagonista, né? Sempre trabalhando nos bastidores e era uma coisa que eu gostava muito. Mas quando eu voltei para cá, em 2006, terminou o mandato de senador, eu vim para cá, aí o Paulo Bornhausen se elegeu deputado federal de novo, fiquei um tempo ainda com ele, trabalhando aqui na base, e depois eu vim trabalhar aqui na Assembleia,
Então, trabalhei e aqui eu fui chefe de gabinete da presidência e depois fui para a escola do Legislativo. E aí sempre, né, nesse meio tempo, eu tinha sido convidada várias vezes para ser candidata, mas eu nunca tinha aceitado. Mas em 2017, aí eu estava trabalhando na escola do Legislativo, aí eu então, presidente aqui da casa e também presidente do partido que eu estava, me convidou mais uma vez e aí eu acabei aceitando e aí me elegi deputada. E assim que eu cheguei aqui. E hoje a senhora é secretária-geral da Assembleia Legislativa, né? Como tem sido esse desafio, Marlene? É mais um desafio, né? Eu fui durante 5 anos chefe de gabinete, a primeira e a única mulher a ser chefe de gabinete na Assembleia Legislativa, né? E que é um desafio muito maior, né? Ser chefe de gabinete é um desafio muito grande porque você, né, lida com os 40 deputados e você tem que ter, né, são 40 deputados de partidos diversos e você representa a presidência, né? Então realmente é um desafio enorme. Na Secretaria-Geral, mais a estrutura interna da casa, né? A comunicação da casa com os parlamentares, com a casa internamente, mas também com a sociedade, né? Recebe todas as demandas da sociedade e que são distribuídas aos parlamentares. E hoje agregou uma outra área que é extremamente importante, que o presidente Júlio entende como uma questão-chave também para a Assembleia Legislativa, que é trazer os vereadores para dentro da casa, né? Então transformou o SEAC, que era só um centro de apoio, em uma secretaria que é subordinada à Secretaria-Geral. E essa secretaria hoje começa a prestar assessoria para as câmaras de vereadores, né? Trazendo os vereadores para perto, sendo uma ferramenta junto com a Escola do Legislativo de formação, de qualificação, nós mais na área da comunicação mesmo, que hoje é fundamental para qualquer vereador saber se comunicar, se relacionar com o seu público, com a sociedade de modo geral. E a Escola do Legislativo fazendo mais a formação no sentido de a formação legislativa, do papel do vereador mesmo, né? Então a gente vai trabalhar em conjunto, mas cada um, né, fazendo mesclando essa formação e essa qualificação, que na minha opinião também, e é a posição do presidente também, é extremamente importante. Se nós somos o legislativo estadual, nós temos que ter uma relação direta com os legislativos municipais, porque quem está na ponta são eles, quem conhece a realidade dos municípios são eles. E eles nos trazendo isso, qualifica o nosso trabalho também. Nós ajudamos a qualificá-los para que eles possam ter uma relação melhor com a sociedade, mas eles também nos trazem um feedback e uma relação mais próxima das demandas, né? E claro, a Assembleia acaba sendo também uma porta-voz, né, das demandas da sociedade e desse relacionamento também uma ferramenta de relacionamento com o executivo. Então, acho que é um papel extremamente importante e é um desafio, claro, porque é uma responsabilidade extremamente grande, né, representar a Assembleia nesse espaço significativo. E ser mulher também ali é outra questão também que é importante, né, que eu sempre defendo, que a gente tem que estar nos espaços, a gente tem que ter representatividade não só, né, nos legislativos, mas em todos os espaços de poder, tanto do legislativo quanto do executivo, porque, né, porque a gente acaba sendo referência, a gente acaba mostrando que é possível, que é necessário, mas que a gente também, embora seja um desafio, a gente tem que ter a coragem de participar e de se permitir estar nesses lugares. Deputada, eu quero aprofundar justamente esse tema, né? A senhora falou que foi a primeira e única mulher chefe de gabinete da presidência, é também uma mulher numa posição de poder hoje como secretária-geral aqui da casa. Então, isso passou pelo seu histórico, pela tua vida toda, né? Essa luta por representatividade feminina nos espaços de poder. Então, qual a importância, né? Por que é tão importante? Por que a tua vida também é pautada nisso? Assim, eu tenho uma questão que é muito pessoal minha, né? De ter vivido praticamente toda a minha vida, quando eu vim para cá, desde a universidade, num universo que era essencialmente masculino, né? Porque se hoje a política ainda se hoje nós temos 10% de mulheres aqui no né, na Assembleia, imagina naquela época, né? E isso foi em 95 que eu fui para Brasília, mas que eu comecei a militar mesmo já foi em 90, a partir dos anos 90, 91 por aí no PFL. E eu era quase sempre a única mulher que estava lá. E aquilo sempre me chamou a atenção, embora fosse uma coisa que eu achasse que era natural, não era um espaço para mulheres naquela época, achava isso, que não era um lugar para mulher, política era para homem. Mas
como protagonista, claro, mas como assessora não, como quem organizava a vida para que os homens pudessem desempenhar bem o seu trabalho, para mim isso era uma coisa natural. Mas aos poucos eu fui entendendo que a gente tem tanto a contribuir. A sociedade é feita hoje por mais mulheres do que por homens. Então não faz nenhum sentido, né? Você ter... Não é uma questão de achar que nós somos melhores ou nem piores, muito pelo contrário. Mas a gente tem que estar, porque eu sempre falo, um espaço como esse da Assembleia, ele tem que ser um retrato da sociedade, né? Eu visualizo sempre isso. Tira uma foto dali e vê. A sociedade está representada ali? Né? Se nós somos 52% de mulheres, e eu só estou falando desse nicho, das mulheres, aí a gente tem toda uma outra representatividade que também tem que ter, e que não tem hoje também. Mas isso tudo é uma construção, e eu vejo que teve um avanço muito grande, porque desde aquela época eu sempre via isso, né? Eu participava, porque eu gostava de participar, porque eu queria fazer a minha parte, porque eu queria fazer parte, mas fazer parte era algo quase inimaginável, né, há 30 anos atrás. E hoje ainda a gente briga por esses mesmos espaços e que são fundamentais, porque tem temas que... como a gente vai discutir temas que são relacionados às mulheres se não tem mulheres? Né? Por mais que um homem se esforce em pensar, em tentar representar aquilo, algumas demandas que são importantes para as mulheres, nunca vai ser a mesma coisa do que uma mulher estar ali. Por exemplo, a importância de creches para as crianças, né? Quando a gente trabalha, a gente precisa, né, quer trabalhar porque a gente tem esse direito e essa obrigação também, e a gente quer fazer parte da sociedade sendo, né, trabalhando, enfim. Como é que a gente faz com os filhos se não tiverem creches, né? Claro que um homem vai saber que isso é importante também, mas quem vive isso no dia a dia na pele, quem sofre na pele, normalmente é a mulher. E a gente tem um número muito grande de mães solo. Como é que uma mãe dessas faz para trabalhar, né, se não tiver esses espaços? Ou como humanizar os espaços de trabalho mesmo para que uma mãe tenha condições de trabalhar? Quem sabe, em alguns espaços, permitir que a mãe trabalhe de casa, né, por vídeo, né? Hoje, com a tecnologia, isso é tão simples, tão mais fácil. Ou, enfim, uma série de coisas. Uma questão como a gente discutiu quando eu era deputada aqui, a questão do absorvente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Como é que um homem vai saber o que a gente passa nesse período, né? E o quão sério isso é? Eu fui uma pessoa que eu sempre tive muita cólica e né, uma menstruação muito forte. Então, assim, aqueles 7, 8 dias, e eram 7, 8 dias, não são 2 dias, é uma semana inteira. Eram dias horríveis para mim, porque tinha que, né, lógico, tinha que trabalhar. E no início da minha vida não tinha condições de ficar, né, todo dia comprando absorvente. Não tinha dinheiro para isso. Então tinha que achar soluções, ou faltar o trabalho, ou faltar a aula. E quantas meninas, né, no Brasil até hoje, hoje já, depois que, né, hoje o SUS já oferece, mas até aquele momento não trabalhavam, deixavam de estudar, não podiam trabalhar porque não tinham uma coisa tão básica quanto um absorvente. Mas como é que um homem vai saber disso? Ele sabe, mas ele não vive. Então, acho que assim, a construção, a união, né, juntar os homens e mulheres para trabalhar para melhorar a sociedade, sempre vai ser melhor do que ter ou só mulheres ou só homens, né? Então, acho que isso é para mim, isso é básico, e a gente ainda não conseguiu conquistar o básico. Então, temos um desafio enorme pela frente, que passa, na minha opinião, pelo menos durante algum tempo, por cotas nos mandatos. Não é nas candidaturas, é nos mandatos, durante algum tempo. E eu falo isso também porque eu tive a oportunidade de, em 2023, representar a Escola do Legislativo e a Assembleia na ONU, num encontro de escolas do Legislativo de vários países e de vários estados aqui do Brasil. E eu levei exatamente o projeto Caravana da Inclusão das Mulheres na Política. E o que eu quis com isso, quando a gente podia ter escolhido vários outros projetos, mas o que eu quis com isso, na ocasião, levar isso para lá? Para tentar entender o que os outros países fizeram, os países que já têm mais mulheres, como é que eles conseguiram evoluir para ter essa equidade. E em todos os países teve a mudança da legislação. Claro que nós temos sistemas políticos diferentes e aí cada situação é diferente, mas
na maior parte dos países se adequou a legislação para que as mulheres estivessem obrigatoriamente naqueles espaços, pelo menos durante um tempo, e aí depois, quando normaliza, né, se fosse o caso aqui, 3, 4 eleições, não sei, aí tem que ter um estudo mais aprofundado, mas durante algum tempo, para que daí as mulheres entendam que esse espaço é delas tanto quanto dos homens, e que em conjunto, sempre em conjunto, a gente consegue encontrar caminhos, construir caminhos melhores para a sociedade como um todo. Marlene, voltando a um ponto que a senhora colocou agora há pouco, na sua passagem aqui pela Assembleia Legislativa, a senhora presidiu a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Como foi essa experiência? E eu gostaria de saber se a senhora acredita que o fato de ser mãe muda a forma de legislar sobre esse tema. Ah, com certeza. Foi uma comissão, uma comissão que tem uma responsabilidade muito grande. A gente tem muitos tabus. Hoje a gente tem indicadores, né, de violência contra criança e adolescente, contra crianças principalmente, né, crianças e adolescentes que sofrem violência sexual, violência psicológica, violência de todos os tipos dentro das suas casas. Então, como falar sobre isso, né? Como discutir esse tema? Como trazer conscientizar a sociedade de que todos nós somos responsáveis por denunciar, por buscar caminhos, por ajudar e buscar e construir, claro, uma legislação mais que atenda a essa demanda que é tão séria, mas que ainda é muito invisível. Então, assim, para mim foi um choque ver alguns números. Hoje aqui eu não sei, não trouxe os números aqui, mas alguns números na época me chocavam, porque eu via assim, gente, como é que pode? Tantas crianças, e em todo o estado, e não tem classe, muitas crianças vítimas de violência. Então a escola, aí deu para perceber que a escola realmente é um dos lugares mais importantes e onde as crianças conseguem, se os professores forem bem preparados, se a equipe das escolas for bem preparada, as crianças conseguem, ou os professores conseguem ver quando uma criança é vítima de violência e conseguem fazer o encaminhamento necessário. Mas, assim, para mim foi uma lição e a gente acaba se sentindo muito pequeno diante de uma realidade tão triste, tão séria e que acontece dentro de casa. Por mais políticas públicas que a gente tenha, por mais que a gente tenha segurança, por mais que se faça um trabalho para encontrar ou para buscar, fazer uma busca ativa de crianças que são vítimas, como é que você vai fazer isso se é feito dentro de casa? E essa criança precisa do pai e da mãe, precisa da família, ou precisa daquele lar ou daquela casa que ela vive, porque ela não conhece outra realidade e ela não sabe a quem recorrer. Ela não tem como pedir ajuda. Então, nós temos que fortalecer isso. Na época, a gente teve várias discussões lá, fizemos um grupo de trabalho, porque foi bem na pandemia. E na pandemia, o número de crianças que sofreram violências aumentou muito, porque elas não iam para a escola. Então, elas não tinham a quem recorrer, não tinham como pedir socorro. Então, assim, foi, na verdade, mais do que resultados concretos, foi a consciência, o entender que isso é um problema seríssimo e que começa pela conscientização da sociedade, das famílias, de todas as pessoas, e a qualificação dos professores, transformar a escola num espaço que seja de acolhimento para essas crianças e adolescentes vítimas de violência, para que elas tenham tranquilidade em denunciar e que elas saibam que elas vão ser acolhidas em algum lugar. Caso, porque elas têm medo, a gente via assim, as crianças têm medo, porque para onde que elas vão? Quem é que vai cuidar delas? Porque se é aquilo que elas conhecem, é essa realidade que elas conhecem, é nesse lugar que elas vivem. Então, eu acho que as políticas públicas têm que ser mais nesse sentido, de trazer, de fazer com que o ambiente escolar seja tão seguro a ponto da criança ter a segurança de fazer a denúncia e saber que depois disso ela vai ter um lugar onde ela vai ficar e ela vai estar segura. E essa evolução, eu acho que nós ainda temos que buscar e ainda está bem distante. E ter a consciência de que isso foi o mais dolorido, assim, de entender que muitas crianças
não têm a quem recorrer, não conseguem pedir socorro, e aí essas crianças depois se transformam em pessoas violentas, em pessoas, né, que estão aqui em situação de rua, em pessoas que não conseguem se encontrar como ser humano, são pessoas que vão passar uma vida sofrendo e não deveriam, porque são só crianças, são só adolescentes que não pediram para ver o mundo, que não pediram para estar passando por essa realidade, mas que não sabem a quem recorrer para pedir socorro, né? Então, acho que a nossa responsabilidade enquanto sociedade, e aí o legislativo tão importante, é em contribuir nesse sentido, fazer com que as escolas sejam esse espaço, os agentes comunitários de saúde, que são extremamente importantes e que são parceiros, os conselhos tutelares, todos preparados para poderem acolher essas crianças e adolescentes quando elas têm a coragem ou quando elas conseguem fazer a denúncia, né? Então, acho que, e quando você é mãe e vê que muitas crianças não têm, né, o que a gente consegue dar para os nossos filhos, a segurança emocional, né, que elas precisam, não só a alimentação, né, o que é o básico, mas a segurança emocional para se tornarem pessoas de bem, pessoas equilibradas, pessoas, né, que têm um mundo pela frente e tenham isso que todas deveriam ter, né, essa segurança, essa tranquilidade emocional para conquistar o mundo, né, mais seguras, tranquilas e o resto depende delas, mas quando você não tem isso, é muito difícil competir, né, com quem tem uma segurança, com quem tem uma vida mais tranquila, né? Deputada, a gente já citou alguns momentos aqui, alguns cargos que a senhora assumiu, especialmente aqui na Alesc, que abriram caminho para as mulheres, né? Mas não para por aí. Você também foi a primeira mulher a assumir a coordenação da bancada regional do Oeste, que é uma das mais atuantes aqui na Alesc, e depois também foi a primeira mulher a presidir a Escola do Legislativo. Queria saber um pouquinho sobre essas experiências e também qual a sensação desse pioneirismo. Esse pioneirismo, na verdade, ele tem dois lados, né? Um que é muito legal, né? Que né? Fui a primeira mulher, mas eu acho, na verdade, triste, né? Porque a gente ainda está falando de primeira isso, primeira aquilo, né? Parece que a gente está há 30 anos atrás ainda, né? Mas, enfim, são avanços que a gente ainda precisa construir. Mas a bancada do Oeste, para mim, é uma das maiores conquistas que a gente teve, né? Aí não sou eu. Eu fiz o requerimento e conversei com os deputados e a gente conseguiu construir uma bancada de, na época, 14 parlamentares, e a gente conseguiu construir uma bancada unida que discutia os temas, que definiu algumas regras claras sobre o que seria, quais seriam as atuações, qual seria a atuação da bancada e qual seria a atuação de cada parlamentar individualmente, porque eram deputados de todos os partidos. Então, né, a gente deixou de lado as nossas identidades partidárias e decidiu que a nossa região seria mais importante do que interesses pessoais. E isso foi fundamental para que a bancada desse certo. E com isso a gente conseguiu levar muitos recursos para o Oeste. E hoje eu tenho muito orgulho, né, de ver que o presidente Mauro, na gestão dele, consolidou as bancadas, né, institucionalizou as bancadas, que era uma luta da gente na época também. E inclusive com emendas de bancada, né, com recursos específicos destinados às regiões. Isso valoriza as regiões, isso faz com que as pessoas queiram conhecer quem são os membros dessas bancadas e que as pessoas também entendam que elas têm que pensar na hora de votar em pessoas que efetivamente representam aquela região, né, com conhecimento de causa, né, lutando por aquilo que é importante para a região. E a outra era da escola. Da escola. Da escola também. Eu fui a primeira presidente mulher, né, durante os 4 anos de mandato, mas eu já tinha sido coordenadora. Então isso também foi muito importante porque eu conhecia a escola já como estrutura administrativa, né, e a gente tinha feito um trabalho bem bacana na escola já 2 anos antes. E aí, durante esses 4 anos, na verdade, a gente deu continuidade. E agora, nos 2 últimos anos, eu fui diretora também. E a escola, para mim, é um espaço muito, muito importante para essa casa. Eu acho que a escola é uma pauta positiva para a Assembleia Legislativa. A escola chega em lugares que, às vezes, a Assembleia
né, como instituição, tem dificuldade de entrar, porque não é a Assembleia de Santa Catarina, são as instituições como um todo, né, tem dificuldade, especialmente as políticas, tem dificuldade de chegar na sociedade. E a escola não, porque a escola vai na base, a escola vai preparar vereador, a escola vai buscar as demandas que os vereadores têm, e esses vereadores estão na ponta. Então, a escola qualifica, ela melhora a atuação dos vereadores, ela tem uma condição de acesso que a Assembleia não tem. E a escola faz uma outra coisa, ela leva as comissões, né, da Assembleia, ela tem uma parceria com as comissões, então os temas que são debatidos aqui dentro são levados para fora por meio da escola. Então, acho que foi um avanço muito grande, a gente conseguiu trazer EAD, a gente conseguiu, né, fazer sair, porque a escola, essencialmente, quando ela foi criada, a função dela era qualificar os servidores da Assembleia e das câmaras de vereadores. E aí ela foi buscando o seu espaço para fazer uma qualificação maior, não só dos servidores, mas também dos vereadores. E depois foi discutir os temas que estão sendo discutidos aqui com a sociedade. Então, acho que a escola hoje ela é uma instituição que já se consolidou e que contribui muito para que a Assembleia esteja na ponta, ouvindo a sociedade de fato, junto agora com as sessões itinerantes, e com a SEAC também, né, que agora também vai fazer esse trabalho de aproximação com os vereadores. Acho que a Assembleia, cada vez mais, ela se consolida como um espaço onde a sociedade não só deve, mas ela se sente à vontade, acolhida para trazer as suas demandas e também, né, a Assembleia indo ao encontro da sociedade. Eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas têm que efetivamente se sentir representadas por essa casa, por quem está aqui nessa casa, né? E você não consegue isso se você não conhece as pessoas, né? Você tem que conhecer, você tem que entender para gostar e se sentir representado. Marlene, aproveitando que a gente está falando da Escola da Alesc, eu queria tratar um pouquinho do Parlamento Jovem, que é um programa desenvolvido pela instituição desde 2005, né, há 20 anos, e ao longo desse período já contou com mais de 1.300 participantes, de mais de 200 escolas, de todas as regiões do estado, né? A gente que está aqui na cobertura dessas atividades no dia a dia percebe uma participação feminina significativa, especialmente nos últimos anos. Como a senhora avalia essa iniciativa e qual a expectativa em relação a essa nova geração? Para mim, tem 3 programas da escola que são assim, extremamente importantes da Assembleia, né? O vereador Mirim, né, que são os vereadores que são eleitos nos seus municípios, e a escola qualifica, prepara, e depois eles constroem projetos com base em temas que a escola sugere, e eles trazem para cá propostas de leis de acordo com aquilo que eles discutem. Depois o Parlamento Jovem, que é fantástico, né? Nós temos hoje 54 leis em Santa Catarina que são resultantes de propostas do Parlamento Jovem. Isso é muito relevante, porque isso faz com que eles entendam que, se eles participarem, eles vão ter como é que eu vou dizer? Eles vão participar efetivamente da vida, da construção das regras, né, que são construídas aqui na Assembleia. Não é um faz de conta. Uma cidadania plena. Plena, exatamente. É você ser um estudante, você ter condições de vir aqui na Assembleia, passar uma semana aqui, ver como é que funcionam as comissões, como é que começa um projeto de lei, como é que se constroem as comissões, como é que se fazem as construções, inclusive partidárias, né, que eles também têm que construir partidos políticos. Eles têm que se entender, eles têm que eleger uma mesa, eles têm que aprovar projetos, e aprovar projetos significa conversar com as pessoas e ter respeito pela opinião do outro, fazer essa construção conjunta que resulta em leis, que é o que se faz aqui, né? E isso eu acho que é muito relevante, muda a vida de quem vem para cá. E eu gosto muito de conversar com eles quando eles chegam e quando eles saem. E a gente vê uma mudança muito grande, né, de todos e todas. E a participação das mulheres, realmente, nos últimos anos, tem sido muito significativa. Ainda não se traduz numa participação real nas eleições municipais. Mas eu tenho, mais uma vez, tenho convicção de que é uma construção.
né? E quanto mais jovens a gente conseguir atingir com esse projeto, com projetos como esse, tanto o Vereador Mira em Parlamento Jovem e o Estágio Visita, que é outro com as universidades também, os universitários, e eles vão ser multiplicadores, mais a gente vai conseguir conversar com a sociedade e mais a gente vai conseguir fazer com que os jovens tenham interesse e queiram participar da política. Porque isso é uma coisa que fica muito clara. Quem chega aqui porque achou legal, porque alguém indicou, depois que passa uma semana aqui, sai daqui com um pensamento completamente diferente. E assim, todos que falam sempre dizem isso. Meu Deus, eu não imaginava que era tão difícil, né, que era uma coisa tão trabalhosa, que aqui se trabalha tanto, que a gente, nessa última edição mesmo, eles falaram, a gente foi muito bem recebido. A gente achava que ia chegar aqui, as pessoas não fossem nem olhar para a gente. Todo mundo, um estudante falou isso, que todo mundo aqui nos receberia de nariz empinado. E a gente chegou aqui e todo mundo nos acolheu muito bem. E a gente aprendeu muito. E quando eles entendem que o trabalho deles pode resultar em leis, quando a gente divulga isso para eles antes, eles já vêm, e dessa vez teve vários projetos de lei muito interessantes. No início eram só dia disso, dia daquilo, dia do município, agora não, agora eles têm propostas concretas e que efetivamente podem virar leis e mudar a vida das pessoas no estado. Então, imagina o que isso significa, né? É se sentir realmente parte da construção de uma sociedade do jeito que eles entendam que ela deva ser, né? Porque eu sempre falo isso para eles, hoje vocês estão representados pela gente, né, pelos deputados que estão aí. E que a grande maioria são muito mais velhos que vocês. Então, vocês têm que fazer a sua parte e contribuir para que quem está aqui consiga incluir as demandas, as necessidades, as prioridades que vocês entendem que tem que ter para vocês no nosso estado. Deputada, qual avaliação a senhora faz da sua trajetória aqui na LESC, da atuação ao longo dos anos por aqui e quais as principais realizações, maiores desafios que você enxerga? Eu acho que assim, passar pela Assembleia, eu trabalhei a vida inteira na assessoria. Quando eu cheguei aqui, eu confesso para vocês, quando eu entrei naquele plenário a primeira vez, eu achei que fosse uma coisa simples, porque sempre trabalhei, né, assessorando deputados e tal, chefe de gabinete, então trabalhando na escola, mas é muito diferente. Quando você chega ali e você tem que votar, a decisão que você tomar ali é tua e você sabe que tem consequências e você sempre vai ter quem vai gostar e quem não vai gostar. E se você não tem preparo emocional para isso, é uma coisa muito difícil. E quando eu cheguei, eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu penso? O que eu defendo? Eu sempre trabalhei para outros. Eu sempre ajudei outros com propostas de projeto de lei, enfim, e achava o máximo, né? Achava que eu sabia muita coisa. E quando eu cheguei aqui, os outros faziam isso por mim e eu tinha que decidir. E aí você chega lá e pensa, meu Deus, e agora? Como é que se eu decidir isso, vai ter essa e essa repercussão? Se eu decidir aquilo, vai ter essa e essa. Como é que eu vou escolher? E isso faz com que a gente, às vezes, deixe de tomar decisões pelo medo de errar. E entender que errar e acertar faz parte do processo e que você não vai acertar sempre e que talvez você erre mais do que você vai acertar, é um processo de autoconhecimento também. Então, para mim, assim, o mais difícil no início foi isso, foi de chegar ali e dizer, meu Deus, agora sou eu. Agora eu tenho que decidir, agora eu tenho que votar, agora eu tenho que propor. E se eu propor, será que as pessoas vão ficar chateadas? E aí chega uma hora que você pensa, não, eu estou aqui porque eu fui eleita, no meu caso por 41.684 pessoas, não são poucas pessoas. Eu sou uma das 40 pessoas que estão aqui, entre 8 milhões e tantos cidadãos que poderiam estar aqui, mas eu estou. E é por algum motivo, é porque as pessoas acharam que eu poderia e deveria estar aqui. Então, eu vou tomar as decisões de acordo com a minha consciência, de acordo com aquilo que eu acredito que é bom e arcar com as consequências disso também, né? Então, acho que esse foi o processo mais complicado. Depois, né, a gente teve a bancada feminina, que era uma bancada muito atuante, né? 5 mulheres, foi a maior bancada que já passou aqui pela Assembleia. Né? Então, a gente conseguiu criar a Procuradoria da Mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher. Né? Eu aprovei um projeto que, entre outros projetos, mas um que eu considero importante, que para mim, pessoalmente, foi importante,
que foi permitir, parece uma coisa tão simples, mas permitir que as mulheres parturientes, né, na hora do parto, as mulheres surdas, né, com deficiência auditiva, pudessem levar um intérprete de Libras na hora do parto. Porque uma mulher um dia eu fiz isso porque a pedido de uma mulher que tinha deficiência auditiva, e quando ela foi ter o parto, ela quase morreu, e porque eles não permitiram que o intérprete entrasse, porque não era da família. E aí ela quase morreu, e ela sentia muita dor, e ela gritava, e eles achavam que era do processo do parto, né? Tava com dor do parto, mas na verdade ela quase morreu, porque ela estava tendo uma hemorragia, estava com muita dor, e não conseguia falar. Então você vê uma coisa que parece tão, né? Uma coisa tão pequena, mas que tem um impacto né, na vida ponta. De muitas mulheres. Permitir que as pessoas possam levar um animal de estimação dentro do hospital, quando estão fazendo tratamentos dentro do hospital, claro, respeitadas todas as regras sanitárias, enfim. Mas também porque uma senhora, uma mulher um dia também me falou que a mãe dela foi internada e ela vivia sozinha com 2 cachorros. E esses cachorros eram a família dela. E quando ela foi para o hospital, eles obviamente não deixaram, né, os cachorros nem fazerem visita nem nada, acompanhado de alguém, claro. Mas depois de uma semana, alguém, eu não sei como, mas eles conseguiram levar o cachorro. E a mulher permitiram porque ela tinha avisado a família que não tinha mais o que fazer, que era só aguardar, e que por isso permitiriam que os animais entrassem lá por 5 minutos, não sei o quê. Quando os animais entraram, ela começou a reagir. E a filha contando isso, e falou isso num programa de rádio para mim. E o animal, e aí ela começou a reagir, e aí eles começaram a ver, os médicos viram também e começaram a levar esse animal, levaram no dia seguinte de novo, e a mulher se recuperou. Então, assim, eu falei, poxa, né? Se for... E aí eu fui ver, claro que eu também não ia fazer isso de forma irresponsável, mas aí eu fui ver que no Einstein eles já tinham isso, já estavam fazendo isso, no Rio de Janeiro, em um outro hospital grande, que eu não lembro o nome também, em Porto Alegre também, e aí eu consegui aprovar aqui a lei que permite a entrada de animais de estimação nos hospitais, quando, né, principalmente crianças e idosos, né, que têm uma ligação muito grande com animais. Então, são coisas que parecem bobagem, mas não são, porque mudam a vida das pessoas, né? Então, e aí fica clara a importância de ouvir as necessidades das pessoas. Das pessoas. E isso sempre foi uma coisa que eu tentei priorizar, assim, quem está aqui representa quem está lá fora. Então, a gente tem que ser porta-voz. A gente não pode achar que a gente sabe tudo, né? Quando você vai apresentar um projeto de lei, eu sempre fiz isso, né? Tentei em todos os projetos fazer isso, ouvir quem vai ser afetado por esse projeto de lei na ponta. Né? Porque daí você constrói projetos melhores, porque quem vai usufruir ou vai sofrer as consequências daquela lei é que tem mais legitimidade para falar sobre, né? Então, acho que foi a experiência que foi extremamente positiva, é uma experiência de vida mesmo, você vir aqui, né, passar por tudo isso, ser mulher num universo que é muito, né, machista, não é nem machista, não sei se é a palavra, mas muito masculino ainda, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. As coisas não mudam se a gente não fizer a nossa parte e participar. Marlene Fengler, muito obrigada pela sua participação. Este foi o Galeria Lilás, podcast de entrevista da Alesc, que resgata a história das mulheres que já foram ou são deputadas estaduais em Santa Catarina. O podcast Galeria Lilás é um conteúdo multiplataforma idealizado pela Rádio AL em parceria com a TV AL. Obrigada pela companhia e continue nos acompanhando por aqui. Até a próxima. Até lá. Obrigada, Marlene. Obrigada, Marlene. A vocês.